Porque assim, pra mim, eu não acompanho o futebol europeu pra caralho. E você falou que a galera lá nem sabe o que tá acontecendo aqui na América do Sul também. Mas assim, eu tava mesmo torcendo pro Vinícius Júnior, pra ser sincero. Tá ligado? A galera fala, porra, eu tava torcendo pra quem? Por Real, mas por causa do Vinícius Júnior. Não tenho nenhum apreço pelo Real Madrid, pra ser sincero. Eu só queria ver o Vinícius Júnior se dando bem. Cara, é impossível não torcer pro Vinícius, né? É impossível. Muita gente não torce por causa de clubismo. Só clubismo? É. Você acha que é só clubismo? Não. Mas também, né? Eu não consigo falar de Vinícius... Eu não consigo falar de Vinícius Júnior e não falar de racismo. Uhum. Não consigo. Estão prontos para ter essa discussão? Tô. Vamos lá. Eu não consigo, cara. Não consigo. Eu acho que tem um cunho... Eu acho que o Vinícius Júnior hoje, assim, é um reflexo. É difícil, a gente está passando por um momento complicado de polarização no Brasil, mas é um momento que também está sendo muito bom porque estão aflorando muitas características da sociedade brasileira que ficaram, de uma certa forma, escondidas durante muitos anos. Tapete, agora a gente tem a oportunidade de debatê-las, pelo menos. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem assim, pouca gente falou sobre uma frase que o Vinícius Júnior disse nesse evento que ele teve nas férias, né, da fundação dele. Né? E ele falou isso chorando. Que ele falou que, assim, que o sonho dele era ter um colégio, uma escola com o nome dele. Você já viu algum atleta profissional falar isso alguma vez? Só o LeBron James. Aí me falaram, o LeBron James tem uma história assim, mas, cara, peraí. A gente está falando de um garoto de 22 anos, jogador de futebol brasileiro. Sabe que... Vocês têm noção do tamanho que é isso? Porque, assim... eu quero ter uma fundação, eu tenho uma escolinha, eu tenho um CT, eu desenvolvo... Ele tá falando de uma escola. Escola. Totalmente diferente de todas essas outras paradas aí. O que tem por trás da escola? Por que escola? A gente está falando do quê? A gente está falando de educação, a gente está falando de ensino. De oportunidade. Oportunidade. A elite brasileira... Assim, quando você vai morar fora do Brasil, você experimenta várias coisas. Né? Para mim, principalmente, foi um processo de desconstrução muito grande, porque a gente vem de uma sociedade, a sociedade brasileira, a gente está muito acostumado a, assim, pelo menos a elite brasileira, ela está acostumada a ser servida. Né? A gente está acostumado a ser subserviência, a gente está acostumada... A elite brasileira, ela é historicamente ela vem de uma sociedade escravocrata. Sim. Então, o brasileiro está sempre... Tem umas coisas aqui no Brasil, por exemplo, que é difícil você explicar para um europeu, né? Por exemplo, eu fui na casa de um amigo meu um dia desse no Rio e tinha lá o porteiro e tinha um cara lá que a única coisa que ele fazia era abrir e fechar a porta. Então, assim, eu tenho um amigo na cidade do México também que ele fala isso, que ele fala que no prédio dele tem um cara que ele nunca conseguiu entender muito bem o que ele faz além de abrir e fechar a porta. Né? O ascensorista, o trocador, né? Tem algumas pequenas coisas assim, então o brasileiro está acostumado a isso. Eu tenho amigos que nunca trocaram a fralda do filho. Né? Então, quando você vai morar na Europa, você tem que aprender a se virar, você tem que aprender que não vai ter uma pessoa para fazer as coisas para você. Né? E eu acho que, assim, essa sociedade brasileira que a gente vive, né, e que está acostumada a lidar com o povo, né, ou com a classe operária, que durante toda a história do nosso país serviu para ele, eu acho que ela realmente não consegue aceitar o fato de que você tem hoje o futuro do futebol brasileiro, a grande estrela dos próximos... Porque hoje o Vinícius é a nossa grande esperança, né? Assim, ele teve a maior campanha, ele teve uma temporada melhor que o Neymar, eu acho que a gente não é exagero nenhum falar sobre isso. Ele não é o maior jogador brasileiro do mundo, claro que esse é o Neymar, e não tem nenhuma discussão. Não tem muito jogador brasileiro que tem gol da vitória da final da Champions, não tem muito. Mas você aceitar, cara, que a imagem do futebol brasileiro ele é
a imagem do povo brasileiro. Porque o Vinícius ele tem a cara do povo brasileiro. É. Ele tem a cara do menino negro da favela. Ele tem a cara que a elite escravocrata brasileira, né, classista, racista, odeia. E o Brasil ele tem uma coisa assim, meio próprio assim, de identidade negra, né? Muitas vezes o próprio negro ele tem dificuldade de se aceitar e de se identificar como negro, principalmente em situações assim, como é que eu vou dizer, assim, em situações complicadas, por exemplo, quando você entra na faculdade, o problema das cotas, né? Você tem muita discussão, inclusive dentro, né, da própria comunidade negra sobre cotas, né? Sobre o sistema de cotas. Então, eu acho que assim, que o fato do Vinícius ter essa imagem, né, que tanto causa aversão, né, a grande parte da sociedade brasileira, e o fato dele ser um cara, esse discurso dele sobre a educação, né, sobre o colégio, eu acho que a gente não tem, eu acho que as pessoas não perceberam o tamanho disso. Passa despercebido mesmo, ninguém faz essa análise tão profunda mesmo, mas é verdade. Porque se o cara tá falando que ele queria ter uma escola com o nome dele, assim, tem muita coisa que tá ali por trás desse discurso. Como é que foi a vida dele na escola? Como é que foi o contato da família dele e antes dele? Como é que foi feito tudo isso? Como é que essa